Fala galera, eu sou o Lipe Paiga e você está no Inside Cars, muito obrigado. Se você é novo no canal, por favor se inscreva e ative as notificações. Hoje eu estou aqui com um carro que é raro, é um ícone dos anos 90, um ícone de hatchbacks esportivos, Citroën Xsara VTS. Bom, estou a bordo de um ícone dos hatchbacks, que é o Xsara VTS. Este exemplar aqui está com 54 mil quilômetros. Tá bom para vocês? Esse carro tem apenas um motor 2.0 16 válvulas com 168 cavalos. Fraco ele não é. Na verdade, ele assustava todos os hatches da época, inclusive os Golf VR6. Bom, levando em conta que esse carro é 1997, ele é modelo 98, mas ele saiu em 1997. E ele fazia de 0 a 100 em 6.9 segundos. Ele é um carro que até hoje ele assusta Golf GTI, que tem 220 cavalos turbo. Vou falar para vocês que a final dele era acima de 225 km por hora. Nessa época, só carro grande, 6 cilindros, BMW, Mercedes, é que conseguia ter desempenho perto disso. Muitos deles não conseguiam nem ter o desempenho que esse carro tem. Só para você ter ideia, uma M3 da época, 95, fazia de 0 a 100 em 6 segundos. Ah, mas é quase um segundo de diferença, tem muita diferença. Tem, mas pensa só, esse é um carro 2.0 acessível. O desempenho dele, ó, é muito legal. Olha que carro gostoso. Uma marcha em cima da outra. Que carro divertido. Bom, talvez vocês não saibam aí, mas eu fui o feliz proprietário de um Alfa Romeo 145 quadrifólio, em que eu tive a oportunidade de andar por 7 anos. Foi o meu carro de uso diário, assim. E era um carro muito gostoso, tinha um motor 2.0, 150 cavalos, não chega nem perto disso aqui. Esse carro anda tão mais, mas tão mais, que na época eles nem eram considerados concorrentes. Esse carro tem uma suspensão bem baixa, inclusive ele era muito mais baixo do que o Xsara da época, as versões normais, tanto 1.8 quanto 2.0. Eles tinham uma altura bem maior do solo do que esse carro aqui. Mas, como todas as outras, esse carro tem um negócio chamado CAT, que é o eixo traseiro variável. Por que ele é variável? Porque quando você entra na curva e ele atinge certo esforço, o eixo traseiro se deslocava e virava para o carro contornar melhor as curvas. Isso era assustador na época, porque quem não conhecia esses carros e saía andando, quando ia fazer uma curva, o carro começava a virar, e quando o CAT entrava, a impressão que você tinha, quando você não conhecia, era que tinha furado um pneu. Parecia que o carro ia rodar e você corrigia, tirava o pé, quando na verdade você tinha mais é que continuar virando e acelerando, que aí o carro grudava no chão de um jeito fantástico. Bom, na época dele, nem Audi A3 1.8 turbo, nem 1.8 turbo 180 cavalos, não tinha. Esse aqui era o rei da rua. Eu me lembro que eu tinha um amigo que tinha o Citroën ZX Dakar, que era a última versão do ZX, que é antes desse carro, e tinha esse mesmo motor. E
e o pai dele tinha uma M5 na época. E ele falava, quando abre o farol, até 100 por hora, mais ou menos, o meu carro anda junto com o M5 do meu pai. Depois o M5 vai sumindo. Eu acho que era um pouco de exagero, porque o M5 fazia de 0 a 100 em 6 segundos na época. Também era bem rápido, né? Uma das coisas muito interessantes de carros franceses dessa época é que os bancos sempre foram sensacionais. O encaixe do banco, a maciez do banco, a qualidade de material, raramente você conseguia encontrar em outros carros da mesma época. Uma coisa que você tinha muito diferente era o acabamento, porque você entrava num Golf, era um carro popular, você entrava num A3 não, mas o Golf, principalmente da geração 3, era um carro bem popular para a época. Então o acabamento dele, apesar de bom, não tinha a qualidade de material e de soft touch que tem, por exemplo, no Xara e que tinha nos outros Xaras todos. Era um carro tão bom de andar, de estar dentro, de conviver. Ele era tão bom que ele vendeu bastante. Não na versão VTS. O VTS era um carro caríssimo, ele custava o dobro de uma versão GLX quase. O GL até que tinha os 1.8, 16 válvulas. Mas esse carro era um carro de sonho. E aí todo mundo que tinha um VTS, quando você via um Xara baixinho na rua, você falava, opa, esse é do bravo. E de fato era. Se você tinha um carro desse em 1997, 98, você era um cara de grana. Mas a gente sabe também que se você tinha um carro desse, você era um cara que não era um Maria vai com as outras, ou um Zé vai com os outros. Você era um cara que tinha personalidade, porque você não ia comprar um Audi A3, você comprava um carro desse. E com certeza você ia dar pau em todo mundo que tinha Audi A3. Tinha Golf. Você basicamente ia dar pau em todos os seus amiguinhos, não importa o que eles tivessem. Nessa época tinha outros carros hatchback, por exemplo, BMW 323 Sport, era tração traseira. Esquece. Esse carro comia todo mundo. Como eu falei, ele hoje ainda dá calor em Golf GTI. Então você imagina que nós estamos falando de 21 anos depois, como esse carro era avançado para a época. O grupo PSA tinha ainda como irmão do Xara VTS a versão GTI do Peugeot 306, que tinha essa mesma mecânica, mas o GTI vinha apenas com câmbio de 6 marchas. Vieram alguns GTIs para o Brasil, umas pessoas falam em 4, outras pessoas falam em 6, mas são carros muito raros e que você não consegue achar. O outro fato é que o 306 já estava no mercado há muito tempo e era um visual mais cansado, apesar de facelift, era um visual mais cansado do que o do Xara, que era um carro novo, tinha acabado de sair, tinha um design muito bonito, tinha um porta-malas de um tamanho bem agradável para um hatch e era um carro gostoso de andar, confortável, ó. A direção é justa, o freio é bom, freio a disco nas 4 rodas com ABS, o carro tem sensor de chuva. Cara, 1997, é sensacional. Para vocês verem como o carro era avançado para a época, ele tem airbag lateral, ele tem 2 airbags frontais e airbag lateral. É tão doido isso que por causa do airbag você não consegue ter buzina aqui. A buzina é na alavanca de seta, como eram, por exemplo, nos Corsaires e Del Reis antigos. O Celta, o Celta é um carro mais novo que teve isso. Para um hatch desse tamanho, o espaço traseiro é muito bom. Você consegue carregar a família. Você tem
volante multifuncional, você consegue controlar o som aqui. Como o carro não tem computador de bordo, essas coisas, você consegue controlar toda a parte de som aqui no volante. Sério, modernidade em 1997. Que legal. Bom, se você quiser comprar um carro desse hoje em dia, tem alguns cuidados que você precisa tomar. Tenta não comprar o carro mais barato que você acha. Tenta prestar atenção, principalmente de acabamento, porque você fatalmente vai ter que comprar o carro e trocar uma correia dentada, vai ter que trocar os líquidos de arrefecimento, fluido de freio, os óleos todos, porque esses carros hoje têm mais de 20 anos de idade. Tem uma vantagem que não paga IPVA, mas em compensação ele pode ter algum tipo de gasto alto. Se quebrar um motor, se quebrar uma correia dentada, por exemplo, você está frito. Você vai gastar uns 10 pau para arrumar tranquilamente. Só que se você comprar o carro e fizer essas coisas preventivas, você vai ter carro para pelo menos uns 2 anos aí. O ideal é que você sempre faça a revisão. Em São Paulo, por exemplo, tem várias oficinas especializadas, algumas muito boas. Esse carro passa por revisões periódicas em uma dessas oficinas, que fica aqui no Brooklyn. E com certeza, você vai ter um carro que vai botar sorriso no seu rosto. E acho que essa é uma das principais coisas que esses carros dos anos 90 esportivos trazem. Eles buscam muito a nossa adolescência, a nossa infância, e eles fazem a gente viajar para um outro tempo, onde as coisas eram mais simples, onde você acelera um carro e ouve o barulho da indução, você ouve o ar entrando no motor. Isso não existe mais. Carros como esse não são mais fabricados. Eu não aguento, tem que acelerar de novo. Não existe mais esse barulho mecânico. Não tem mais, não tem. Se você quiser um carro que faz essas coisas, você tem que comprar um antigo. Novo não existe.